Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de março de 2025. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e mais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontra links para as playlists no YouTube dos estudos promovidos pela casa de forma online e também link para participar conosco de forma ao vivo. O estudo da Revista Espírita acontece todos os sábados às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Se você está assistindo esse estudo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco. Venha nos ajudar a estudar essa magnífica obra, que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Estamos no estudo de número 82. E no estudo de número 82, nós inauguramos um novo mês. Chegamos ao mês de novembro do ano de 1861. E nesse primeiro tema do mês de novembro, o título do estudo é Resquícios da Idade Média, Auto de Fé das Obras Espíritas em Barcelona. Então, para quem já escutou nós falando aqui no estudo sobre a queima dos livros da doutrina espírita, e que esse ato foi um grande divulgador da doutrina, ao invés de barrar a sua ascensão, o estudo de hoje vai tratar exatamente sobre este fato histórico que foram as queimas dos livros no porto lá de Barcelona. E dada essa introdução, eu passo para o Pereira dar continuidade no nosso estudo de hoje. Boa tarde a todos. Então, como o Lelo já fez a apresentação, aí, o título é o Resquícios da Idade Média. Então, o texto começa assim. Nada informamos aos leitores sobre esse fato que já não o saibam, através da imprensa. O que é de admirar que certos jornais, que geralmente passam por bem informados, o tenham posto em dúvida. Qualquer semelhança é mera coincidência. É exatamente isso que eu estava pensando agora, né? Que estão falando de coisa que aconteceu em 1861, né? Imagina. E hoje a gente vê algumas questões aí da imprensa, do sistema de jornalismo, né? Que tentam de encobrir, né, alguns fatos realmente verídicos. Vamos lá. A dúvida não nos surpreende, mas o fato em si mesmo parece tão estranho ao tempo em que vivemos. Está de tal modo longe de nossos costumes que, por, que, por maior cegueira, reconheçamos no fanatismo. Pensamos sonhar ao ouvir dizer que as fogueiras da Inquisição ainda se acendem em 1861, às portas da França. Nessa circunstância, a dúvida é uma homenagem prestada à civilização europeia e ao próprio clero católico. Hoje, em presença de uma realidade incontestável, o que mais deve surpreender é que um jornal sério, que diariamente cai sem dó numa piedade sobre os abusos e usurpações do poder sacerdotal, não tem encontrado para registrar esse fato, senão algumas palavras zombeteiras, acrescentando, entre aspas, que é o texto do jornal, né, da época. Em todo caso, não seríamos nós que nos divertiríamos nesse momento em fazer girar as mesas na Espanha. Isso foi no jornal Cicle, de 14 de outubro de 1871.
Aí a gente vê essa questão, né, do viés, né, editorial de cada jornal, né? Então, a gente sabe que os jornais, todos eles não são imparciais, né? Eles têm o seu viés de editorial, ali o dono do jornal, e ali os repórteres naquela posição, eles são obrigados a escrever naquele viés. E aí vai de cada profissional entender se aquilo que está sendo escrito, né, é um viés correto ou não. Porque quem sabe lidar bem com as palavras consegue dar contornos de verdade a uma história que é mentira, né? Ou pegar um fato real e transformar ele num fato mentiroso. E aí imagina, na época lá de 1861, onde o acesso à informação era praticamente somente por rádio e, e jornal escrito, né? O que vinha no jornal era o que era verdadeiro para a época. Hoje nós temos a facilidade da internet de pesquisar em várias fontes, mas já imaginou naquela época, né? Então era muito importante que Kardec trouxesse, né, esse relato do que realmente aconteceu com as obras, dando o contorno ali real da história, porque senão o povo ia acreditar somente ali aquelas notícias daqueles jornais, né, da época ali, e ele citou aí como um deles que fez uma piada, até de mau gosto, né, do CIEC, lá de 14 de outubro de 61, faz uma piada bem de mau gosto, né. Em todo caso, não seríamos nós que nos divertiríamos neste momento em fazer girar as mesas na Espanha. Ele tratou ali como a questão das mesas girantes como uma piada, né? Sendo que, para além disso, né, havia um fundo inteligente por trás dessas mesas girantes. Mas, para quem, como a gente sempre repete aqui, para quem não estuda profundamente a doutrina, qualquer mesa girante ou qualquer psicografia pode ser um princípio aí para fazer uma piada, né, Pereira? Aí a gente, é uma questão que às vezes nós nos esquecemos. Hoje, graças a Deus, o advento que eles querem, de qualquer maneira, hoje, vamos dizer assim, censurar, né, que é a internet, né, que é livre, né? Qualquer pessoa sem nenhum interesse econômico, ela pode colocar o pensamento dela. Naquela época, e sempre foi assim, a imprensa era uma instituição com fim lucrativo, né? E os lucros deles maiores sempre foram nos patrocinadores, né? Pode ver, mesmo os jornais escritos, não dependiam só da venda do jornal para sobreviver, né? Então eles tinham sempre aquelas colunas pagas, né? Então, e aí, você imagina, para que lado que eles vão, né? O dono do jornal lá, os que têm o poder lá, da imprensa, e hoje também é assim, eles vão onde aqueles que vão manter o patrocínio que conseguem manter, né? Então hoje a gente percebe isso claramente, até hoje, na realidade é isso, né? Por que eu vou contra aqui, que eu vou perder toda essa gama de patrocinadores, e às vezes os maiores patrocinadores são os próprios governos, né? Em muitos países aí que mantêm as campanhas de publicidade que eles colocam altíssimos valores, que distribuem para os meios de comunicação, que são pagos, né? São milhões e milhões e milhões, vem das estatais, dos órgãos públicos, né? Ou de grupos, né? Aí no caso aí, ligado ao clero, ligado a outros grupos empresariais que patrocinam o jornal, que chega e avisa os caras, fora, ameniza isso aí, porque senão nós vamos sair fora do teu jornal, não vamos mais colocar o patrocínio X, Y aí e tal, porque, né? Para onde que as pessoas vão? E mesmo que partindo para essa ideia que o jornal coloca aí, querendo fazer essa rebaixando aí, mas houve uma coisa que é independente se era nesse sentido que ele está colocando aí, mas e o ato de queimar os livros, né? Um crime, né? Independente de que tipo de obra que fosse, né? Aí já se gerava um crime da intervenção direta de uma instituição sobre o direito das pessoas, né? E até depois no texto aqui, o Kardec vai explicar e vai colocar tudo que as questões eram legais, né? Tinha nada ilegal nisso. Então o jornal que dá tirar a atenção, né? Falar, os caras que fazem a mesa girante aí não tem significado nenhum isso, aí não estão querendo fazer um sensacionalismo por uma coisa que não existe. E realmente aconteceu o contrário, né?
Você veja a importância hoje que nós falamos da liberdade, né? Liberdade de expressão. O advento hoje que nós temos aí da internet é uma coisa fantástica, que eles querem, de qualquer maneira, regulamentar isso de maneira que proíbe, né? Limitar que a gente os nossos acessos. Por quê? Porque ali não tem custo, né? Vamos dizer assim, você pode falar, né? Você não precisa ficar sujeito a nenhum grupo de patrocinador, não. Você fala, se você quiser falar, você coloca e vira, pega o mundo de graça. É a importância disso. Mas vamos lá. Olha como o Kardec coloca na mesma linha que eu estou comentando. Ó. Então, o Siècle ainda vê o espiritismo nas mesas grandes? E será tão enseguecido pelo espiritismo para ignorar que toda a doutrina filosófica, eminentemente progressiva, saiu dessas mesas das quais tantos zombaram? Não sabe que essa ideia fermenta em toda parte? Que nas grandes cidades, com as pequenas localidades, de alto abaixo da escala social, tanto na França quanto no estrangeiro, essa ideia se espalha com inaudita rapidez, que por toda parte agita as massas, que nela saúdam a aurora de uma renovação social? O golpe com que imaginaram feri-lo não é um indício de sua importância? Pergunta. Por que ninguém se atira assim contra uma infantilidade sem consequências? E Dom Quixote não voltou à Espanha para se debater contra os moinhos de... O que não é menos exorbitante, o que causa admiração, por não se ver nenhum protesto enérgico, é a estranha pretensão que se arroga o bispo de Barcelona de policiar a França. Ao que, ao se pedir a reexportação das obras, ele respondeu com uma recusa assim justificada. A Igreja Católica é universal. E sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que venham perverter a moral e a religião de outros países. Então o que dá para entender que aconteceu ali? Que quando os livros chegaram no porto, né, foi proibido, de certo, de descarregar e tal, e houve uma solicitação do editor, né, da editora dos livros, para que eles então voltassem, né, voltassem lá para a França. E o que o bispo diz aqui? Ele não deixou, né? Então eles foram exportados, né, da França para a Espanha, e aí foi, de certo, solicitado a reexportação, ou seja, voltar da Espanha para a França. E aí o que o bispo falou? Que naquela época, né, a Igreja Católica é universal. Então não importa se ele está chegando aqui e vai deturpar, entre aspas, né, o ensinamento correto, ou é lá na França. Nós temos que agir de qualquer jeito. Né? Então, se ele voltasse para a França, eles podiam mandar para qualquer outro país. Ah, não, tá bom, a Espanha não quer receber, então volta aqui para a França e daqui nós mandamos para a Itália, mandamos para a Alemanha, para onde quiser, né? E aí o que ele falou assim, olha, não pode deixar que aqueles livros venham a perverter a moral e a religião em outros países. Praticamente uma ditadura, né? Você não deixar ali, o teu país é 90% de uma religião. Tá, tudo bem. Então, se o teu país é 90% de uma religião, tudo bem você entender isso. Mas e lá o pessoal da África, que já tinha predominantemente uma religião mais espiritualista, né? O pessoal lá da Ásia, que também tem uma religião mais predominantemente mais espiritualista. Então, esses países não poderiam receber os livros, achando que só porque a religião tal ali estava em todos os países, então quer dizer que nenhum outro país nós poderia receber, porque existia focos dessa religião naqueles países. Você vê onde vai a autoritarismo, né? Aí também nós percebemos outro ponto interessante. O poder da época, né, em alguns países, em algumas regiões, da Igreja Católica, né? Porque daí não é nem o governo da Espanha, é a Igreja, né? E aí o bispo falou, ele tinha poder de chegar e colocar o livro, né? É a mesma coisa aqui no Brasil, chegar aqui com, não podemos... Não é o governo que está negando, é a Igreja mesmo, pô. E aí o cara falou, poxa, a força que ele tinha, assim, de dizer assim, não, que a Igreja não quer aceitar e aqui não vamos aceitar. E vamos reportar que ele consulta o bispo, né? É,
Aí a gente percebe isso, né? Como que é perigoso essas questões, né? É a mesma coisa dizer que, porque aqui nós somos uma maioria católico, nós não vamos permitir que venha, que tenha o budismo, que tem outra religião qualquer, ou tenha o espiritismo, né? Porque não pode. Você imagina a força que tinha isso, por É, muito tempo. e aconteceu, não faz muitos anos aí, uns 7, 8 anos atrás, aí teve um levante bastante grande aqui no Brasil com aquela intolerância com os terreiros de Umbanda, né? Que o pessoal estava tacando fogo e tal e tudo mais. Então você veja que, às vezes parece, Kardec listou como resquícios da Idade Média, né? Na época da Inquisição, onde queimavam as pessoas, as mulheres, né? Achando que elas eram bruxas. Aí resquícios da Idade Média em 1861, e nós vemos ainda, no ano 2000, ainda resquícios da Idade Média, né? Pessoas ainda com intolerância religiosa, né? Seja qual for a religião, com essa intolerância. E aí, dando continuidade, né? Olha aqui o que o Kardec coloca, ó. Eis assim um bispo estrangeiro que se instituiu juiz do que convém ou não convém à França. Então, Parece, hein? Parece alguém que a gente conhece, né? parece. Que denuncia, que julga, que investiga, que, enfim, né? Olha só. Olha, Então, a sentença. só mais uma questão, ele vai citar para frente ali, né? Ali o bispo quis abafar, né? A história, quis abafar essa proliferação ali do conhecimento espírita. E aí a gente vai ver que toda vez que você tenta abafar alguma coisa, aquela coisa cresce ainda mais, né? Então ele sempre é um tiro no pé, né? Toda vez que alguém ali na Revista Espírita tentou abafar, ele propagava mais. Por quê? Porque não adianta querer que a humanidade seja cega, né? Não tem como você querer que o humano ele seja ali naquele cabresto, né? Naquele antolho que igual o cavalo, que não pode olhar para o lado, né? A gente nasceu para evoluir, e por mais que tenham pessoas que tenham são mais calmas, né? São mais tranquilas e tal, todos nós nascemos para evoluir. E toda vez que é colocado uma amarra para que a pessoa não evolua, essa pessoa vai querer conhecer aquilo que foi ocultado. E foi o que aconteceu naquela época e tem acontecido hoje também, né? Olha o que ele coloca aqui, ó. Então, a sentença foi mantida, executada, sem mesmo isentar o destinatário das taxas alfandegárias, cujo pagamento foi exigido. Teve que pagar lá para entrar, pagar ainda para ser queimado o livro. Não é assim, não foi negado, então, já que requisou, fica aí. Olha só. Eis o relato que nos foi dirigido pessoalmente. Olha aí. Olha o relato aqui, entre aspas, né, que passaram, que o Kardec coloca aqui. Hoje, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, lugar onde foi executado os criminosos condenados ao último suplício. E, por ordem do bispo da cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber. Ali está lá. A Revista Espírita, diretor Allan Kardec, a Revista Espiritista e Espiritualista, diretor Pierre Hart, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, a Revista Espírita, diretor Allan Kardec, a Revista Espiritualista, diretor Pierre Hart, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, o Livro dos Médios, pelo Bismo, o que é o Espiritismo, pelo Bismo, fragmentos de sonata ditada pelo Espírito Mozart, carta de um católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grant, a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufour. Então, o original correto é Hermance Dufour. Continua, entre aspas, né? Continua colocando. A realidade dos espíritos mostrada pela escrita direta pelo Barão de Dudensberg, assistiram ao Alto da Fé. Aí está dizendo quem acompanhou esse queima ali, né? Ó, um sacerdote com os hábitos sacerdotais, né? Foi de batina lá para acompanhar. Devidamente, né? Empunhando a cruz numa mão e uma tocha na outra.
um escrivão encarregado de redigir a ata do auto de fé, um ajudante do escrivão, o empregado superior da administração das alfândegas, 3 serventes da alfândega encarregados de alimentar o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo, uma multidão incalculável enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira. O bispo foi lá com a tocha, vira aquele coloca-bola. E continua, entre aspas, aqui, ó. Quando o fogo consumiu os 300 volumes ou brochuras espíritas, os sacerdotes e seus ajudantes se retiraram, cobertos pelas vaias e maldições de numerosos assistentes que gritavam abaixo a Inquisição. Aí já começou a contrariedade, né? E continua entre aspas aqui. Em seguida, várias pessoas se aproximaram da fogueira e recolheram as suas cinzas. Uma parte da cinza nos foi enviada. Ali encontra um fragmento do livro dos Espíritos, consumido pela metade. Nós o conservamos preciosamente como autêntico testemunho do ato de insensatez. Continua, Kardec. A parte de qualquer opinião, este caso levanta grave questão de direito internacional. Reconhecemos ao governo espanhol o direito de interditar em seu território a entrada de obras que não lhe convenham, como a de todas as mercadorias proibidas. Se as obras tivessem sido introduzidas clandestina e fraudulentamente, nada haveria a objetar, mas foram expedidas ostensivamente e apresentadas à alfândega. Havia, pois, uma permissão legalmente solicitada. A alfândega julga dever de reportar-se à autoridade episcopal, que, sem qualquer formalidade processual, condena as obras a serem queimadas pela mão do carrasco. Então, o destinatário pede que seja reportada para o lugar de sua procedência, e, por fim, lhe é respondido que não receberá conforme o relato assim. Que coisa, né? Aí aquilo que eu comentei ali anteriormente, né? A força né? Fez tudo legal, tal, pediu autorização, tal, exportou. Chegou lá, o cara da alfândega lá resolveu conversar com os bispos lá e tal, pronto, não, isso aqui não pode e tal, queima e acabou. Imagina a força, né, disso que eles tinham na época. E acho que também a questão do receio, né? Porque quando você abre, né, o conhecimento, seja em qualquer área, aquela entidade que, no caso, teria o conhecimento exclusivo daquilo, perde força, né? Então, a partir do momento que as pessoas começariam a ter outros conhecimentos, né, em outras áreas, a gente já falou sobre isso aqui, começa a perder força. Por quê? Porque as coisas fazem mais sentido e quando você perde seus adeptos, né, da sua entidade, da sua organização, você perde o quê? Você perde poder, você perde finanças, você perde muita coisa, né? Então, o deixar a pessoa sem o conhecimento, ele é bom para aquelas pessoas que utilizam da ignorância das pessoas, né? E isso é em todas as áreas. Aqui a gente viu na parte religiosa, mas a gente vê isso em todas as áreas, seja na parte empresarial, na parte educacional, na parte política, né? Às vezes, para algumas entidades, é interessante que aqueles seus adeptos não tenham conhecimento maior, para que, tendo esse conhecimento maior, se levante contra eles ou questione algumas coisas que aquela entidade não vai saber responder, ou mesmo se afaste, né? E aí é toda uma questão, no final das contas, é tudo uma questão de finança, né? Porque se ele se afasta e para de gerar finança, né? Aquela entidade que detinha esse poder, né? Começa a perecer e aí não é interessante para eles, né? É isso aí mesmo, né? Vamos lá. Já mudou? Tá. Questão de direito. Acho que já lemos isso aí, não lemos? Ah, isso.
Perguntamos se, em tais circunstâncias, a destruição desta propriedade não é um ato arbitrário contra o direito comum. Nós comentamos sobre isso, né? Examinando o caso do ponto de vista de suas consequências, diremos inicialmente não haver dúvida de que nada poderia ter sido mais benéfico ao Espiritismo. Kardec já percebeu, e tinha percebido isso na época já. A perseguição sempre foi proveitosa, a ideia que quiserem proscrever. Exalta sua importância, chama sua atenção e a torna conhecida por quantos ignoravam. Eu já percebi, agora até não tenho visto quase, mas eu vi algumas vezes dentro dos posts, assim, algumas mensagens que eles colocavam de ponta de cabeça, né? E diziam assim, não leia. Eu não sei se você já viu isso já. E as pessoas, quem que não ia lá ler, né? A pessoa abria lá para ler, por causa exatamente disso, porque estava não ler, porque tem alguma coisa aí que quer esconder, né? E a pessoa lia. Aí era questão ligada a essas questões aí de trabalho, que eles fazem, tudo aí, né? E aí depois dizia ainda, assim, fazia um perjuro ainda em cima. Quem destruiu, quem não sei o que, isso aqui, aconteceu isso. Então, o fato de dizer que não leia, né, ou de colocar de pão na cabeça, chamava a atenção da pessoa de ler, né, e é exatamente isso que ocorreu nesses casos. Realmente. E às vezes a gente também tem que entender um contexto mais amplo ali da situação, entender que às vezes as coisas acontecem e a gente não entende qual que vai ser o resultado daquilo. Então, Kardec, lógico, ele era acompanhado por muitos espíritos, né, esclarecidos e superiores, que com certeza, ali ele não era médium, né, mas por algum médium falaram, não, isso tinha que acontecer, né, isso tinha que acontecer essa queima, porque a partir desse fato, que para mim é um divisor de águas, né, porque foi a partir desse momento que explodiu em toda a Europa, né, a questão do espiritismo. Então era um fato drástico que tinha que acontecer. Mas com certeza, imagina no momento que aconteceu a surpresa, o desalento de Kardec com aquilo, né? E assim acontece às vezes com a gente, né? Por isso que nós temos que confiar em Deus, né? Confiar na, na espiritualidade, na ciência, né? Qual a palavra que eu quero dizer assim, a certeza de que as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça. Porque às vezes na vida da gente também acontecem alguns fatos, né? Terríveis, né? E a gente não consegue entender naquele momento, por que aconteceu e tal. Eu, no passado, eu blasfemava bastante, né? Com essa questão, poxa, Deus é injusto, por que aconteceu isso e tal. E com o tempo eu fui entendendo essa questão que você estando sendo justos, fazendo as coisas da forma certa e tal, e se alguma coisa acontece não da forma como você queria, saiba que é a melhor coisa que poderia acontecer para você naquele momento. Não é porque você queria uma coisa que ela vai acontecer aquilo que for melhor para você, do ponto de vista universal, e não do ponto de vista material, Leandro, do ponto de vista espiritual. Então, aquela coisa que aconteceu com os livros, de primeiro momento, foi o terrível. Mas as pessoas ali, aquele levante que teve, aquela curiosidade do pessoal ler todas aquelas obras, pois foram listadas as obras ali que estavam sendo queimadas. O pessoal deu um jeito de ir atrás e vamos querer saber o que está escrito nisso aí, que tanto que não querem que nós leiamos, né? E assim foi feito, né? Então a gente também tem que entender essa questão quando acontecem esses fatos trágicos da vida da gente, às vezes é para dar um impulso e não para limitar a nossa caminhada, né? São sempre oportunidades, né? Eu sempre penso assim também, tive alguns professores que sempre me orientam nesse sentido, que você vê a crise sempre como oportunidade de você fazer as coisas diferentes e você se crescer, né? Então, nós temos que pensar nisso. Se a dificuldade ocorreu, se está aquele momento de crise, é que nem aí aconteceu ali, o cara, poxa, vamos aproveitar isso agora para divulgar maior isso, né? Que vão ter uma divulgação gratuita, né? Então, o Kardec compreendeu isso. Então, sempre as crises, por mais difícil que ela seja, você tem que sempre analisar ela como uma oportunidade de rever os seus conceitos, rever as suas ideias, a sua estratégia, seja na empresa comercial, ou alguma coisa, eu preciso rever aqui, porque a gente vai crescer nesse momento. A gente só cresce com tomando decisão. O grande capitão do navio,
Ele só vai se tornar bom quando ele sabe navegar em águas revoltas, né? E porque navegar em maré tranquilo, qualquer um faz. Agora, quando o negócio começa a balançar para todo lado, que aí sim que vai aparecer os verdadeiros capitães que conseguem colocar o barco novamente no caminho certo. Então, é sempre essas oportunidades. Que, inclusive, Pereira, é crime marítimo. É? Né? O capitão do navio, ele não pode abandonar o barco enquanto ele está ali. Enquanto todo mundo não sair, ele tem que estar ali tentando salvar. Né? E já aconteceu, se não me engano, na Itália, aquele navio que tombou lá e ficou um tempão tombado lá na coisa. O capitão vazou, saiu antes de todo mundo e foi condenado por crime marítimo. Né? Olha aí, ó. Graças a esse zelo imprudente, todo mundo na Espanha vai ouvir e falar do Espiritismo e quererá saber o que é ele. É tudo quanto desejamos. O Kardec já compreendeu certinho a questão. Né? Pode queimar-se livros, mas não se queimam ideias. A chama das fogueiras as superexcitaram em vez de abafar. Aliás, as ideias estão no ar, e não há Pirineus bastante altos para as deter. Quando uma ideia é grande e generosa, encontra milhares de pulmões prestes a aspirá-la. Façam o que quiserem. O Espiritismo já tem numerosas e profundas raízes na Espanha. As cinzas da fogueira vão fazê-la frutificar. Mas não é somente na Espanha que se produzirá tal resultado. O mundo inteiro sentirá o contragolpe. Vários jornais da Espanha estigmatizaram esse ato retrógrado, como bem merece. Entre outros, Las Novedades de Madrid, de 19 de outubro, contém notável artigo a respeito. Será reproduzido em nosso próximo número. Espírita de todos os países, não esquecei essa data, 9 de outubro de 1801. Será marcada nos fatos, registro histórico, né, do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, porque é a garantia de vosso próximo triunfo. O Kardec era um ser evoluído mesmo, né? Para enxergar 300 livros. Né? E aquela época não é que nem agora, que a gente coloca ali numa impressora e sai rapidinho, né? Aquelas impressoras lasers assim que sai rápido. Aquela época era de montar, letrinha por letrinha, né? Aquelas impressoras antigas, montava página por página, carimbava cada página, recortava, costurava. Então imagine 300 livros e Kardec vem ainda dar esse ensinamento, né? Era bem evoluído mesmo, né? Entre as numerosas comunicações que os espíritos ditaram a respeito, citaremos apenas as duas seguintes, dadas espontaneamente na cidade de Paris. Elas resumem as causas de todas suas consequências. Você vê, né? É histórico mesmo, bem como diz Kardec, né? Tem que marcar na história, né, esse fato, porque a partir dele, né, que teve um grande levante ali, né, pro espiritismo. Eu vou pular um pouco essa fixação aqui, Pereira, para gente, que ele tem 2 trechinhos ainda desse mesmo assunto, e depois a gente volta nela. Deixa eu ir para cá primeiro. Aqui. Então vamos continuar essa partezinha aqui. Você pode ler para nós, Pereira? Sobre o Alto de Fé da Barcelona, ainda dando continuidade ali, ele comenta ali sobre as comunicações dos espíritos. Né? Entre aspas, aqui, né? O amor da verdade deve sempre fazer-se ouvir. Ela rompe o véu e brilha ao mesmo tempo por toda parte. O espiritismo tornou-se conhecido de todos. Logo será julgado e posto em prática.
Quanto mais perseguições houver, tanto mais depressa essa sublime doutrina alcançará o apogeu. Ponto mais alto. Né? Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, atuam de maneira que ninguém possa ignorar a permissão de Deus dada àqueles que deixaram essa terra de exílio de voltarem aos que amaram. Ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e seus livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. Aí anota aqui, né? É o Dolek que escreveu isso, né? O espírito. Nota. Esse espírito tendo... Aí o Kardec coloca. Esse espírito, tendo se manifestado espontaneamente, quis ser de um antigo livreiro do século XVI. O Kardec faz um comentário sobre esse Dolet. Aí isso a gente já leu, né, em estudos passados, né, que aquelas aptidões que as pessoas têm, quando eles partem para o plano espiritual, eles mantêm aquelas aptidões, né? Nós vimos naquela questão ali do escritor, do cara que fazia peça de teatro, e mesmo lá no plano espiritual ele gostava de ir assistir as peças de teatros, né? Segundo ele, até com mais prática, com mais facilidade, né? Porque ele ia de uma peça a outra e conseguia perceber muito mais coisas estando fora da matéria. E aí você vê que interessante, né? Um espírito que foi livreiro no século XVI, né? No caso de 1500, né? Vir comunicar, né? Dando uma opinião sobre o fato que ocorrera lá, né? Ao final já do século XVII. Bem interessante essa questão. Talvez até que ele não vou dizer assim, que ele já tenha evoluído para um outro patamar, mas como tem aquela passagem como livreiro numa encarnação passada, aquilo sensibilizou ele da resposta, né? Então, a experiência ele não perdeu. Ele pode até ter reencarnado outras vezes, tal, com outras coisas, mas aquela experiência que ele teve, ele se sensibilizou com aquilo e resolveu passar essa mensagem. Né? Agora uma outra mensagem. Outra. Encarnados, a fim de que se decidissem a ocupar-se dessa grande doutrina que vai regenerar o mundo. Nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós que inspiramos o Alto de Fé de Barcelona, olha só, nós que inspiramos o Alto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo, daríamos um grande passo à frente. Olha aí que você até comentou, né, que foi inspirado para acontecer isso aí, né? Esse fato brutal e inacreditável nos tempos atuais foi consumado com vista a chamar a atenção dos jornalistas, que se mantinham indiferentes diante da profunda agitação que tomava conta das cidades e dos centros espíritas. Eles deixavam dizer e fazer, mais obstinados faziam ouvidos de mercador, ignoravam, né, propositadamente, respondendo pelo mutismo, pelo silêncio absoluto, ao desejo de prolongada propaganda dos adeptos do espiritismo. Queiram ou não, é preciso que hoje fale uns constatando o histórico do caso de Barcelona, outros os desmentindo. Ensejaram, propiciaram uma polêmica que fará de volta ao mundo, e da qual uma polêmica que fará a volta ao mundo, e da qual só o espiritismo aproveitará. Eis porque hoje a retaguarda restou da Inquisição, praticou seu último ato de fé, porque assim quisemos. Olha, São Domingos. Nós comentamos sobre isso, né? Você vê? Eles já fizeram tudo certinho. Manda os livros, intuído, Kardec, manda os livros lá e tal. E chegaram, provavelmente alguém foi lá e chegou lá o bispo lá e tudo, vai lá e... Fantástico isso, né? Uma coisa que parece uma calamidade e uma coisa que foi proporcionalmente. Perfeito, porque a gente já estudou aí, acho que em 59 ou 60, sobre a guerra, né? E aí os espíritos, eles sabiam, inclusive, né, que fim teria a guerra, né? Então, qual guerra ali que quem que ia vencer e tal, e aí a gente discutiu bastante na época, né? Como consegue saber quem é a guerra e tal?
Porque eles enxergam mais amplo que a gente, eles conseguem calcular os resultados das probabilidades muito mais prático que nós, né? Por quê? Porque hoje, para nós calcular a probabilidade, então, por exemplo, qual que é a probabilidade do Pereira terminar a revista e ele sair e ir num jogo de futebol? Olhando aqui pro Pereira sem saber o que ele pensa, não tem como eu acertar. O Pereira nunca vai num jogo de futebol, como? Não, vou dizer zero. Mas vai que hoje o Pereira está recebendo uma pessoa em casa, tem um jogo tal, e ele quer ir levar a pessoa. Acontece, né? Então, os espíritos, enquanto eles, principalmente os espíritos mais evoluídos, eles conseguem sentir o pensamento das pessoas, né? E é por isso que eles conseguem calcular melhor o resultado de uma determinada ação. Então, veja que esse preparo para esse auto de fé foi planejado. Por mais que aos olhos nossos ele fosse uma coisa totalmente errada, o resultado dele era muito maior. Assim como aconteceu lá na época de Cristo, né? Por mais que aos nossos olhos aquilo que aconteceu com Jesus foi totalmente uma atrocidade, né? Aquilo era necessário para quê? Para que naquele momento fosse também um marco histórico, né? Era necessário aquilo se o povo tivesse mais evoluído? Não sei, mas até hoje nós ainda temos a intolerância, né, religiosa, né, quem dirá naquela época. Então, por isso que, reforçando aquilo que eu falei, né, quando acontece alguma coisa difícil, que a gente passa por alguma dificuldade e às vezes a gente acha que está errado, saiba que tem todo um plano, né, uma equipe espiritual ali nos conduzindo. Mas também, né, temos que levar em consideração o seguinte: quais são os espíritos que nos estão conduzindo? Né? Porque se nós temos aí uma boa vibração e tal, as coisas vão acontecer conforme as permissões daquela equipe espiritual. Mas se nós estamos acompanhados só de espíritos ruins, qual que é a permissão que a gente está tendo? Né? Então, às vezes, a gente pode estar sofrendo ataque mesmo sem utilidade, mas por quê? Porque nós estamos numa vibração que não tem muita gente para nos defender, para nos proteger também. E se a gente analisar aqui essas questões aí que estão colocando aqui para a parte atual nossa, né, da situação que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo em si, né? Então, nessas questões políticas, econômicas, de poder, e às vezes eu fiquei pensando exatamente isso. Eu falei, poxa, às vezes a gente se revolta, né? Pô, mas como é que pode e tal, essas pessoas? Mas se você perceber assim, essas pessoas elas chegam com tanta força no poder econômico que elas ficam meio ousadas, né? Então, às vezes, vão instigando, até chegar que extrapola tudo, que a pessoa sozinha acaba desmoronando, né? Não tem como, né? Chega num ponto que aí vai pegando tanta inimizade, tanta recusa, que é a propaganda ao contrário que foi colocado no livro, né? Então, todo mundo fica sabendo, né? As coisas acontecem, todo mundo fica sabendo. Tanto dentro do país, como as pessoas mais simples hoje, com o advento de internet, vai criando o seu julgamento, a sua ideia, né? A sua análise daquilo. Então chega num ponto que o negócio implode, não tem como, né? Então a gente fica pensando, por que permite isso? Tem esse momento certo, né, da nossa reflexão, né, nossa mudança. E esse momento chegará, mais cedo ou mais tarde, essas coisas terão que se reverter de uma maneira ou outra. Claro que depende tudo do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão. Mas a gente percebe assim, a pergunta é por que Deus permite, né? Porque muitos falam assim, por que Deus deixa? Né? Não, ele permite exatamente para isso, para que nós possamos analisar isso de uma maneira diferente, né? E se a gente fosse analisar, a nossa oração maior tinha que ser para as pessoas que, às vezes, praticam esses desmandos da maneira colocada, porque esses são doentes, né? Mais cedo ou mais tarde, eles terão que se reverter isso. Quem sabe nessa vida ou em outra, mas no momento certo. Porque senão a gente fica sempre achando assim, porque tá tudo ruim. Pô, tudo bem, isso aí tá aí o fato, mas existe um comandante aí, né? Deus está no comando, existe um propósito para tudo isso. Aí nós é que não conseguimos captar ainda qual é o propósito principal disso. Mas com certeza existe, né? Com certeza. E assim, né? Eu acho que aquele ditado antigo, né, que a gente tem, que é o diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? É básico para a gente poder observar se um grupo, se você está correto, se você está errado, né? Observa as pessoas que estão no grupo que você não gosta e dá uma olhada na índole dessas pessoas, né? Essa pessoa está naquele grupo, como são essas pessoas? São assim, 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 assim. Aí você vê se você está certo ou não está,
E isso em qualquer pequeno grupo, grande grupo, né? Seja nas suas relações pessoais, profissionais, né? Às vezes, nesse nosso mundo de provas e expiações, a gente sabe que tem bastante espíritos em graus evolutivos diferentes e algumas pessoas a gente não tem aquela afinidade. E aí, aconteceu comigo há pouco tempo aí, né? Aí eu olhando e tal, tem, né, uma pessoa e tal, eu observando quem são os que são a favor daquela pessoa, né? E aí eu até comentei com uma amiga minha, eu falei, olha, observando quem são as pessoas que andam com aquelas pessoas, eu vejo que nós estamos certos. Certo? Por mais que se ela se debata e faça muitas coisas, eu observo que nós estamos certos, pelo tipo de pessoas que acompanham aquela pessoa, né? E aí, assim, né, até peguei aqui, fui ver se esse diga-me que com quem andas, eu te direi com esse, era alguma frase bíblica, ela não é, né, ela é um ditado, mas aí puxou dois ditados aqui, aí duas frases bíblicas interessantes, né? Em 1 Coríntios 15:33, que diz o seguinte, ó, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Ou seja, nós temos que tomar cuidado com as nossas companhias, né? Por isso que eu falei, se você está numa boa vibração, está acompanhado por bons espíritos, né? As coisas que acontecem que você encara como uma coisa ruim, ela simplesmente é para te impulsionar. Agora, se você está com má companhia, vai corromper os bons costumes. E aí, em Provérbio 13:20 diz assim, ó, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então veja a importância, né? Não é uma questão, isso aqui parece frase empresarial, né? Faça o teu mastermind e não sei das quantas. Não, isso aí é questão histórica mesmo, bíblica, para a gente tomar cuidado no nosso dia a dia. Até eu gosto de entender sempre essa frase aí, no sentido assim, digas o que pensa, que eu saberei quem anda com você, né? Porque a atração é O inverso, né? Até o inverso, é verdade. porque nós fica limitando, só que não tem. Mas por que essas pessoas estão andando com você? Por que você está se aproximando dessa pessoa? Porque o teu pensamento, o teu sentimento são ligados naquela vibração energética que atrai aquelas pessoas. Então você vai descobrir que se aquela pessoa está ali andando com essas pessoas, porque os sentimentos, os pensamentos dela estão naquela linha de ideias, são compatíveis, né? Entende? Por mais que as outras pessoas podem corromper ela, mas é porque o sentimento dela, o pensamento dela tem atraindo, né? Isso eu gosto sempre de comentar sobre isso, as questões quando a pessoa pergunta, diga com quem anda, porque senão a gente terceiriza também, né? Dizemos que é a que está andando que está me influenciando. Não, mas eu estou andando com ela porque eu estou pensando, eu estou sentindo a mesma coisa que ela. Porque às vezes ele é o líder da caminhada, né? É. Então vamos lá, para a gente fixar o conteúdo. Então, qual o simbolismo espiritual de um auto de fé? Né? Então, o auto de fé era essa questão, cara, que a igreja naquela época, ele fazia contra as outras religiões, contra aquelas religiões, aquelas filosofias que tinham um pensamento diferente do que a religião da época pensava, e eles tinham esse auto de fé, se chamava de auto de fé. Então não era só livro, não foi só a questão do espiritismo que foi queimado ali, o livro dos espíritas. Você viu que ali eles também executavam as pessoas, né, no seu último suplício e tudo mais. Então ele era um local, um auto de fé, que é como se fosse assim, para colocar num estandarte que a fé venceu aquilo tudo lá, né? E aí, que a gente, né, tira disso, né? A necessidade de apagar, né? De deixar as pessoas na ignorância, né? Então, qual que é o simbolismo espiritual disso? Que por mais que, né, tente-se deixar as pessoas na ignorância, o fato de você simplesmente ocultar essa realidade delas vai impulsionar elas a querer saber mais. Né? É isso aí. Como a justiça divina age nesses casos, Pereira? Olha, aí já foi até o texto, que é um comentário nosso, nós já respondemos isso. Né? Você vê que até a própria comunicação do Espírito já disse, né? Você vê que a justiça divina, ali naquela questão ali, foi uma questão assim, toda programada para acontecer dessa maneira, né? Para que, aí vamos partir dentro da justiça divina, para que o advento do Espiritismo fosse divulgado, né? Então, você imagina, porque o que parecia assim era exatamente a justiça divina agindo, né? Tinha dificuldade de adentrar mais na Espanha com os livros ou no mundo.
Então, esse advento, ele agiu exatamente, serviu exatamente para isso. Ele se aproveitou dessa circunstância para um bem maior, né? Nós poderíamos pensar assim, é o prejuízo, né? O livreiro poderia pensar, é o prejuízo, tanto livro, tanto lá, eu queria colocar. Mas para a justiça divina, não, né? Aquilo ali deveria acontecer daquela maneira para que houvesse a propagação do espiritismo, né? Por isso que o Kardec colocou até para marcar a data como festivo, não com tristeza. A justiça divina tem seus meios, seus caminhos. Que às vezes a gente não entende, mas que é o melhor meio e o melhor caminho. Então, que relação esse episódio tem com a lei do progresso? Então, aqui a gente estuda bastante, né, essas questões da lei da destruição, a lei do progresso e tal. E a lei do progresso, né, do conhecimento aí, ele não tem como parar. É por isso que eu falo, né, assim, com o pessoal. Né, hoje em dia a gente está num levante tecnológico. Então não adianta querer lutar contra a tecnologia, se opor, né, contra a tecnologia. Por quê? Porque ela veio e é o progresso. Então, ou você se adapta a ela, ou você vai ser ultrapassado, né? Eu me lembro quando eu era adolescente ainda, estava tendo, né, a transição ali, quando eu tinha meus 12, 13 anos, estava tendo a transição forte da máquina de escrever para os computadores, né? Porque estava divulgando bastante a questão dos computadores ali nos anos 95, 96, né? E tinha um senhorzinho lá que ele tinha uma escola famosa em Guarapava de datilografia, né? E aí eu me lembro que ele, você já fez o curso de datilografia? Eu falei, não, eu quero fazer um curso de informática. Não era muito barato naquela época. Ele, não, tem que fazer informática, se não dá certo. Esse negócio aí, porque acaba a luz e tal, não funciona. A máquina ali, cara, se acabar a luz, continua e tal. Então você vê, né, que era uma luta, uma tentativa de lutar contra a tecnologia. E hoje a gente vê que você não precisa nem mais escrever. Você vai falando e o computador vai escrevendo sozinho. Então a lei do progresso, por mais que se esperneie e tal, ela vai acontecer. Não adianta, né? E a queima daqueles livros foi simplesmente o fogo que era para queimar os livros foi um fogo para impulsionar cada vez mais. Né? Você sabe que eu estava fazendo o DEON, né, um curso nosso de mediunidade, e tudo, e tem lá na primeira aula, lá fala sobre as questões das obras que o Kardec indica para pessoas estudarem. Então ele vai relacionando os livros, começa lá o que é Espiritismo, o livro do Espírito, todas aquelas obras que ele indica na biblioteca. E aí depois ele coloca embaixo, ele falou, leia as coisas contras, leia e estude. Quer dizer, hoje às vezes a gente vê até no próprio movimento espírita, algumas casas, o próprio movimento, não, que não pode ler. Não. Ele dizia, leia e analise. O Kardec fazia isso, porque quando ele faz essas críticas, ele lia, tinha que ler, né? Então você vê que a importância que até essa questão de você querer proibir alguém de ler alguma coisa, não tem como. Como você vai criticar alguma coisa que você não leu? Eu até tempos atrás, eu gosto de ler algumas filosofias diferentes, tenho lido, estudado, assim, analisado, né? O estudar que eu falo não é no sentido que você vai, para você entender como que as pessoas pensam, e às vezes você aproveita muitas coisas do conceito de outras ideias. Porque senão você fica muito limitado. Eu não leio, só leio isso aqui, né? Como é que quando queimou todos os livros lá na Alexandria, lá, quando queimar lá, que se não estava no Alcorão, não tem validade, né? O resto tudo queimar. Olha que ignorância total isso. Porque o conhecimento está nisso que você falou. Se a pessoa pensasse assim, não vou ler, né, não sei o quê, eu não vou ler questões ligadas ao marketing, não sei o quê, leia, estude para analisar, para você saber se aquilo tem proveito ou não, né? Você tem que ler para você. Você, como de direito, sabe muito bem o que eu estou falando. Como é que você não vai ler as coisas para depois você fazer uma crítica? Tem que ler, né? Então, a importância disso. Na lei do progresso está bem nesse sentido, né? Eu conhecer os dois lados da história, né? É. E é isso em tudo, né? A gente já passou por aquela questão lá dos mundos habitados, né? E aí você traz um exemplo muito interessante daquilo que é se visse, né, viesse um robô e caísse lá no deserto do Saara, ia dizer que aqui não existe vida. Por quê? Porque ele só tem areia e sol escaldante, né? Ao vem um e cai no meio do oceano, não, aqui só existe vida aquática. Por quê? Porque só tem água. Né? Então é uma parte da história. Agora, quando você conhece a história dos dois lados, você tem um conhecimento mais amplo, né? E aí consegue tirar a tua própria conclusão da situação.
E aí aqui interessante, porque esse aqui, a partir daqui, ele começa a ser até dicas para nós, né? A partir desses questionamentos aqui. Kardec viu esse evento como perseguição ou como reconhecimento, né? E Kardec ali na fala dele, ali para frente, quando ele faz a nota, a gente viu que é como reconhecimento, né? Por quê? Porque se fosse uma obra que não causasse nenhum rebuliço, vamos dizer assim, teria passado. Se fosse uma obra qualquer, um romance, uma novela, né, que eles escreviam novela, vai passar. O pessoal come lá com farinha e pronto. Não, mas essa obra era importante. Por isso que eles queimaram, porque se não fosse importante, não teriam queimado, né? Qual o impacto internacional do episódio? Então, o que Kardec trouxe ali? Que, a partir daquilo, né, começou-se a falar muito mais do espiritismo. Os jornais que, não dão importância para aquilo, e nós vemos isso muito, muito firmemente hoje em dia, né, que aqueles jornais está acontecendo uma coisa muito grandiosa, às vezes, e eles não querem falar daquilo para a população não ter conhecimento, né? Ou senão solta só uma notinha ali de 5 segundos e passa para outra notícia que não tem nada a ver, né? Foi o caso, por exemplo, lá que quando teve lá as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo ali sofrendo, precisando de ajuda, muitas pessoas ali, né, em seus canais YouTube pedindo ajuda, enquanto uma emissora de televisão estava passando o quê? Estava passando o show da Madonna, né? Então são questões assim que às vezes a mídia não queria falar, mas com esse chacoalho que deu sobre essa queima dos livros, elas tiveram que falar isso também. Ele fez uma propaganda muito grande do espiritismo. E aí, para finalizar... Opa, pode falar, Pedro. Não só... Aí tem o outro lado também, né? Foi uma coisa negativa para a própria instituição da Igreja Católica. Porque, para mim, isso aí, acho que até instigou ainda mais as pessoas reverem, né? Até a própria instituição rever alguns atos de inquisição que faziam lá, porque você imagina negativamente a igreja, puxa, a igreja queimar, porque até na própria a negatividade do povo perante a instituição da Igreja Católica naquele momento, dos atos que ele fazia. Então tem dos dois lados, além de aumentar a curiosidade da pessoa estudar o espiritismo, houve o contrário de fazer as pessoas questionarem, né, o poder da Igreja Católica, das inquisições, o que fazia ainda, né? É verdade. E aí o último aqui, que é há lições de conduta espírita nesse caso. Então a gente viu ali, né, que Kardec, ele é muito contrário ao que a gente imaginava que poderia ser feito, se revoltar e tal, não, né? Ele fez um editorial e ele demonstrou, né, resignação, né, resistência pacífica e perseverante diante da oposição. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era as coisas que precisavam acontecer. Então, eu não tinha lido o texto inteiro antes da gente vir para aqui para a aula, para o estudo, e eu até comentei, né, com certeza um médium explicou para Kardec era isso, e explicou mesmo ali a partir de São Domingos, né? Explicou que aquilo estava sendo programado para acontecer para divulgação. Você vê, né? Então, essa questão, voltando, né? Acho que talvez o cerne de tudo, todo esse estudo de hoje é essa questão. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que é difícil, a gente tem que ter resignação, tem que ter fé e acreditar que aquilo que está acontecendo é porque Deus permitiu, é o melhor para nós. E aí, para a gente finalizar, então, a gente tem aqui nossas dicas para a vida, com base no estudo. Então, nunca combata o erro com violência. A verdade triunfa pelo exemplo. Porque se a gente combate o erro com a violência, a gente é menos do que aquela pessoa, né? Porque se nós nos consideramos um pouco melhor do que aquelas pessoas que cometem esses erros, e aí combatemos isso com violência, a gente está se colocando abaixo delas ainda, né? O grande é o exemplo disso, né? Da Kant. Ele tinha essa ideia. As ideias têm força própria. Invista no conhecimento, mesmo que o mundo rejeite. Diante da intolerância, mantenha a serenidade. O bem sempre ressurge mais forte. Estude Kardec profundamente. Os livros ainda hoje enfrentam resistências, e é verdade, né? Alguns livros, assim, da doutrina, eles não gostam. O próprio espírita, às vezes, não gosta de ler, né? Alguns livros da doutrina, né? Nem agora que a gente está estudando o Céu e o Inferno, né, lá no nosso grupo. Cara, me conta aí qual grupo estuda Céu e Inferno.
né? Estuda o Evangelho, o Livro dos Espíritos, mas e o Céu e o Inferno, quem estuda? Então, tem uns livros que são meio que rejeitados mesmo, né? Até dentro do Espiritismo. Então, persevere nos seus ideais, a fé raciocinada é o antídoto para os ataques da ignorância. Tenha coragem moral. A história é feita por aqueles que não retrocedem diante das fogueiras simbólicas do preconceito. Essa aqui mata a pau, né? Verdade. Isso aí. Bom, tá aí, meus amigos. Mais um estudo aí para nossa reflexão, para que possamos trazer isso para nosso dia a dia, né? Para nossos hábitos, né? De, de vida, né? De não se desesperar por nada, né? Sempre buscar as soluções possíveis, né? Bom, gente, então vamos agradecer primeiramente a Deus que nos concede essa oportunidade de aqui estarmos reunidos aos sábados à tarde para podermos estudar esta obra tão rica, tão bela, que nos traz, assim como Kardec mesmo coloca, o laboratório onde o Kardec podia testar e analisar as questões dos fatos que ocorriam na época, relacionado ao advento do Espiritismo. Obrigado, Deus. Obrigado ao nosso Mestre Jesus, que bem sabemos que, utilizando o Espírito da Verdade, esteve na coordenação toda a filosofia espírita. Obrigado, Mestre Jesus, por nos trazer o Consolador prometido. Faz com que nós possamos abrir o véu da nossa ignorância e assim assimilarmos o que realmente nos importa para a nossa evolução. Nossa gratidão e amor a todos os amigos espirituais, também aqueles encarnados que nos assistem depois no sítio gravado no YouTube, pela presença, aos amigos espirituais que nos acompanham, muitos aqueles que se aproximam nesses dias, para também assimilar esses conhecimentos que não tiveram oportunidade quando estavam no mundo bem, e aqueles outros tantos que se aproximam, nos intuindo, nos abrindo as nossas percepções para assimilarmos o máximo possível desses conhecimentos que aqui foram estudados. Assim, com a nossa gratidão e amor, se nos despedimos de mais um estudo dessa obra magnífica, e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para darmos continuidade a esse estudo. Assim seja.